Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Vamos iniciar mais um programa, então, falando de Espiritismo. Nós levamos ao ar esse programa toda terça-feira às 20h30, mas fica gravado aí para acessar quem quiser, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Os acessos podem vir aí embaixo. É um grande prazer estar de volta para falar de espiritualidade, de assuntos que interessam, na verdade, a todos, não apenas espíritas. Porque nós estamos vivendo um tempo no mundo onde as pessoas precisam se espiritualizar e onde as chamadas religiões tradicionais precisam ajustar um pouco o seu nível de conhecimento, porque muito do que se acredita é originário de definições nos concílios, da cabeça de pessoas séculos atrás, que não entenderam bem, por exemplo, o que Jesus quis dizer, porque não tinham a visão espiritual que o Espiritismo traz. E nesses últimos programas eu tenho explicado bastante o porquê do Espiritismo, que o Espiritismo, na verdade, ele cumpre uma vontade de Jesus, em que ele disse lá atrás que no futuro ia enviar um outro Consolador para explicar todas as coisas e relembrar o que ele havia dito, que ele ia enviar o Espírito de verdade para realizar essa missão. Então, o Espiritismo cumpre essa vontade de Jesus. Então, nós temos uma visão do Evangelho de Jesus toda espiritual e informações novas que Jesus disse que ia enviar sobre a vida no universo, como é o nosso planeta, sobre a realidade espiritual. Então, isso é o Espiritismo. Eu diria que é o cristianismo moderno, o cristianismo redivivo. Ele traz aquele cristianismo primitivo, mas sem as interpretações equivocadas que vieram depois. Que é disso que se trata, interpretações. Então, dessa vez, não é um ser humano interpretando, são os espíritos, os emissários de Jesus, falando de forma clara o que é a vida, o que é a vida espiritual, que a reencarnação, que os judeus acreditavam e ainda acreditam, é um fato, é uma realidade, que há muitas moradas na casa do Pai, etc, etc, etc. Mas hoje nós vamos falar dos relacionamentos e das implicações espirituais. Uma das coisas que nós aprendemos é que a nossa reencarnação é planejada. Vocês acham que as pessoas que vocês convivem, que esse reencontro foi casual? Vocês não sentem dentro da família algo diferente? Alguma afinidade maior com certas pessoas, dentro e fora da família? Uma desavença dentro e fora da família? Uma dificuldade de dialogar? Ou uma facilidade em alguns casos? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Essas relações de namoro, relações entre irmãos, entre pais e filhos, amigos, sempre trazem lições e muitas vezes são reencontros anteriores. Quer ver uma coisa difícil? Sociedade. Quando você vive com outra pessoa, e principalmente na sociedade que envolve um negócio, o esforço de cada um, a honestidade, aí a gente sente muita dificuldade. Uma coisa comum numa sociedade é um sócio se dedicar mais do que o outro. Isso gera um conflito. Pô, eu estou trabalhando para burro, o outro não trabalha. Eu tenho que carregar essa empresa nas costas. Ou então, na hora das contas, de dividir, e quando um sente que trabalha mais do que o outro, acha que também tem que ganhar mais do que o outro, e começam os conflitos, né? Nas relações entre marido e mulher, são dois espíritos imperfeitos, cada um com seu temperamento, com a sua criação, com a sua visão de vida, cada um num nível evolutivo diferente. Então, esses espíritos, quando convivem e começam a acessar a imperfeição do outro, começam os conflitos. E se não tiverem maturidade, muitas vezes se separam. Portanto, é muito complicada essa coisa da relação quando se trata de espíritos inferiores. Espíritos superiores, não.
já são espíritos que compreendem tudo, que já se desfizeram de orgulho, vaidade, egoísmo, que são grandes alavancas para as desavenças, espíritos que amam, então por afinidade natural eles se reúnem. É outro nível de relacionamento. Mas no mundo inferior, a Terra ainda tem muita dificuldade das pessoas se relacionarem. Então, primeiro ponto, você é imperfeito. A pessoa que vive com você é imperfeita. Seu marido, sua mulher, seus filhos, seu companheiro, sua companheira são imperfeitos. Como é que você vai exigir perfeição se você é imperfeito, né? Você tem paciência. A paciência é uma virtude que tem que ser desenvolvida, que tem a ver com a capacidade de entender a imperfeição do outro, ser indulgente e você não reagir de imediato, de forma intempestiva, quando você é confrontado pelo outro. E você é paciente. É a ciência da paz. Você está em paz quando o outro não está em paz. Nós sabemos ouvir, vocês sabem ouvir, sabem calar e falar na hora certa. Como você, se você é pai ou mãe, vê um filho como um espírito imperfeito, um vagabundo, alguém que não quer nada, como você criou, como você cria esse filho? Você dá tudo o que ele quer? Você não exige nada em troca? Você é aquele que deixa ele definir a vida dele? E hoje em dia até escolher o sexo, que é complicado, né? Você não enxerga ali um espírito que está sob a sua responsabilidade, que ele pode ser alguém com muito conhecimento, muito mais do que você, que mais tarde, mais velho, vai trazer grandes coisas talvez para a humanidade? Eu sempre brinco, né? Imagina um Einstein criancinha. Dizem que o Einstein, até pela mente dele estar sempre lá na frente, tinha alguma dificuldade na escola, né? Mas eu fico imaginando ele criança e a mãe falando para ele assim, menino burro, coisa que nunca se deve falar para uma criança, né? Menino burro, é um Einstein que está ali, né? Então, deixa de ser mal. Quem é esse mal? O Gandhi. Então, uma criança é um espírito que traz suas experiências e pode ser um grande nome, mas pode ser alguém complicado também. Então, cabe aos pais entender que espírito é aquele ali e tentar levar para um caminho bom, desenvolver as potencialidades dele e frear aquilo que não é bom nele. Mas, para isso, os pais precisam estar equilibrados, precisam ter uma certa moralidade. E quando os pais não têm? E quando os pais são desequilibrados? E quando os pais, na frente da criança, brigam, né? O casal briga, xinga um ao outro, ofende, a criança absorve aquilo. Os primeiros anos de vida de uma criança são fundamentais para ela formar o psiquismo dela. E ela absorve muito tudo que está ao redor dela. Então, um casal, por exemplo, não tem o direito de brigar na frente de uma criança. Então, quem faz isso não tem ideia do que está fazendo. Então, o relacionamento com um filho tem que ser um relacionamento de muito entendimento, de muito equilíbrio, de muito tato, muita paciência, porque pode ser um espírito difícil também. E não quer dizer que esse espírito difícil não seja um espírito com grande potencial, que venha com grande conhecimento ou uma grande moralidade, né? Cabe aos pais entenderem a criança. Falando do casamento, e aí entendam do jeito que quiserem, o clássico é o homem com a mulher, né? Como sendo um reencontro previsto, planejado lá em cima. Normalmente, os casamentos são assim. São reencontro de almas, uma finalidade qualquer. Mas, no mundo inferior, são almas imperfeitas. O Martins Peralva, um espírita que tem vários livros publicados, ele fez uma coisa interessante. Ele classificou os casamentos. Vamos
entender o que ele disse. Então, Martins Peralva nos falou o seguinte: tipos de casamento: acidentais, provacionais, sacrificiais, afins e transcendentes. Eu rapidamente vou comentar cada um deles. E vocês procurem na internet tipos de casamento Martins Peralva e vai aparecer lá isso. Os acidentais são almas que não estava previstas a reencontrarem. Se reencontram, uma atração qualquer, e elas vão viver uma experiência. Ela pode ser boa, pode ser ruim, mas não estava planejado. Então existem os casamentos acidentais que até dão certo e outros não dão certo. Mas muitos casamentos são provacionais. As almas se aproximam e são almas imperfeitas que vão aprender uma com a outra, com as imperfeições delas. Eu diria que são a maioria dos casamentos. Espíritos imperfeitos que tiveram alguma relação no passado são colocados de novo frente a frente. Num planeta de provas, elas são colocadas em provas. E às vezes em expiação. Às vezes elas topam receber um espírito que, por erros do passado, vem com um problema físico qualquer. Um bebê que vai nascer e daqui a pouco está tetraplégico. Um bebê que vem com síndrome de Down. E eles vão passar por uma prova de saber dar amor a esse bebê, que é um espírito que foi colocado na mão deles. E existem outros casamentos provacionais em que, basicamente, o que o casal tem que fazer é um suportar o outro e saber conviver. Os casamentos sacrificiais é um outro nível, onde um espírito um pouco melhor, mais evoluído, é colocado com o outro. Eles podem ter tido relações no passado, e esse mais evoluído vai servir para o progresso desse menos evoluído. Então, esse que vem mais evoluído vem em sacrifício. Alguém vai dizer, esse é o meu, né? Mas cuidado. Isso acontece. Eles não são tão raros, mas não são tão comuns como os provacionais. Então vem um mais evoluído, que não quer dizer que seja um espírito iluminado, pode até ser, mas basta que ele seja um pouco mais evoluído que o outro. E ele vem para influenciar aquele outro, e ele vai sofrer também uma prova ali, porque vai sofrer a influência de um espírito que não está tão assim à frente como ele, no lado moral, e ele vai influenciar esse espírito. Existe o casamento de almas afins, esses sim são espíritos que já fizeram progresso, eles se reencontram e convivem muito bem. Vão pela vida, eles tinham uma afinidade, e essa afinidade faz com que eles vençam as suas inferioridades. São almas que já se amavam, que são colocadas aqui, que se reencontram e têm a sua existência um ajudando o outro. E tem os transcendentes. São espíritos muito evoluídos, colocados juntos, normalmente com uma grande missão. Eu vou colocar, por exemplo, Kardec com a primeira esposa dele, tá? E outros casos assim. Marie Curie com Pierre, campo da ciência. São espíritos que vêm com muito conhecimento, com muita moralidade, são colocados juntos, são os casamentos transcendentes, onde um missionário é sustentado muitas vezes por outro. Não existe uma frase, por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher? E isso é realidade. E porque é difícil, às vezes vem um espírito missionário, ele vai casar, e ele vai sofrer agressões, porque o que ele traz para a humanidade é tão à frente dos outros que ele vai ser agredido. E essa pessoa que está aqui com ele vai dar suporte. É uma grande mulher com um grande homem. Ou o contrário, uma grande mulher que vai sofrer as agressões, mas tem um grande homem junto dela. Então, esses são os transcendentes. Em qual você está? Nos acidentais, nos provacionais, nos sacrificiais, de espíritos afins ou nos transcendentes? Cabe a cada um aí pensar nisso. Mas expandindo, saindo do casamento, nos relacionamentos, que nem sempre envolvem um casamento, até entre amigos.
muitas vezes nós temos dificuldade de conviver. Isso está muito comum nesses tempos atuais, com o Facebook, com o WhatsApp, em que já existe um outro nível de relacionamento e, além do presencial, tem o virtual. E as pessoas, às vezes, se agridem. Vocês não veem isso? Dão indireta, pessoas se mostram, pessoas, muitas vezes, excluem a outra do seu grupo, por isso, por aquilo, o outro fica sentido. Então, nós precisamos nos relacionar, aprender a nos relacionar em todos os níveis. Agora, espiritualmente, num planeta como a Terra, que ainda passa por uma fase de provas e expiações, onde já existem espíritos vivendo em regeneração, porque essa história, gente, mundo de regeneração, na verdade, o mundo de regeneração é um mundo de espíritos regenerados. Então, hoje na Terra, nós temos a seguinte situação: espíritos já não vivendo aqui, agora na Terra, num nível superior aos demais, espíritos que já domam seu orgulho, sua vaidade, seu egoísmo, ainda são imperfeitos, mas não cometem os erros de outros, que já compreendem mais a vida, normalmente são mais espiritualizados, amam mais, curtem mais a natureza, os animais, entendem a necessidade do progresso, de se explorar os recursos naturais de forma mais equilibrada, mas sem abandonar isso. Espíritos que já estão mais equilibrados emocionalmente, e ao lado deles, espíritos que ainda cometem muitos erros, sem necessariamente cometer grandes crimes, mas errando muito na maneira de falar, na maneira de agir, com relação à honestidade. E também espíritos inferiorizados, esses fazendo mal mesmo. Então, no relacionamento, você tem que aprender primeiro a se conhecer. Quem é você? Você é esse espírito já mais equilibrado? Ou você está cheio de problemas, que você está brigando com você mesmo? Ou você está com pensamentos muito ruins e, se deixar, você dá um tiro no outro? Quem é você? Então, o primeiro ponto no relacionamento, você tem que se conhecer. E você domar suas más tendências. A casa espírita ajuda muito nisso. Se você não se relaciona bem, a casa espírita pode te ajudar. Tá? E viver uma situação de equilíbrio, sabendo enfrentar a imperfeição do outro e domando as suas imperfeições, superando você mesmo. O caso das separações, voltando aos casais, somente num caso extremo deve acontecer. Porque se há um planejamento lá em cima, para você se reencontrar com o outro, na primeira, segunda ou terceira briga você vai se separar, né? Primeiro ponto é não ferir demais o outro. Cuidado para não ferir o outro, né? Seja nos atos, seja na palavra, que existem situações que praticamente não tem mais volta. Principalmente quando você quebra a confiança. Aí é difícil. Por uma coisa muito grave que tem acontecido. Quebrou a confiança, o outro tem que ter muito desprendimento, né? Para dar mais um voto de confiança, né? E acontecem as separações. Então, separação deve ser uma questão extrema, mas quando não dá, já tentou várias vezes, está em incompatibilidade geral, que separe, mas que não virem inimigos. Esse é outro grande ponto. Não virar inimigo. E nunca, gente, fazer o que alguns fazem. Tem um filho. Aí o casal separa, brigando. Aí um pega o filho para agredir o outro. Tipo, você não vai ver o filho. Ele vai ficar... Começa a briga na justiça pela posse do filho. Ao invés deles se entenderem e colocar na cabeça o seguinte, pô, nós geramos esse filho. Podemos não nos entender muito bem, mas vamos tratá-lo com amor. Não vamos externar para ele o nosso desequilíbrio, a nossa desavença, porque ele está sob a nossa responsabilidade. E esse filho vai continuar a ter pais separados que vão dar uma referência para ele e não usar esse filho como uma forma de agredir, porque aí está afetando o filho. Está afetando um espírito que Deus colocou na mão
dessas duas pessoas, tá bem? Então, existe uma grande responsabilidade quando se coloca um filho no mundo. Porque quando o casal se separa e não tem filho, é mais fácil. Mesmo que eles se agridam, cada um vai responder pelos seus atos. Mas quando tem um no meio, aí tudo muda, tá? Então, nunca numa separação se deve gerar inimigos, porque essa inimizade vai continuar. É preciso mais do que nunca o perdão. Mesmo que um esteja coberto de razão, o outro errou muito, perdoe, né? Você não precisa estar do lado da outra pessoa. Ela errou demais, mas você não vai carregar aquela mágoa, muito menos querer se vingar. Se algum de vocês está nessa situação, por favor, para. Ou se conhece alguém nessa situação, tente orientar com jeitinho, tá bem? O perdão quebra os laços de ódio. E a falta de perdão leva os inimigos para o lado de lá. Por isso que Jesus falou, reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto estáis a caminho. Ele dizia assim, porque depois a desavença vai continuar do lado de lá e vão reencarnar na mesma família. Daí a gente vê hoje famílias com esse tipo de problema. São espíritos que já não se perdoaram no passado e foram para a vida espiritual nessa condição, em que reencarnam de novo, juntos, para tentar se reconciliar. Então, se você tem grande desavença dentro da família ou com amigos, porque nem sempre aquele ente querido de outra vida vem na mesma família, mas às vezes vem muito próximo, você num momento vai encontrar ele de novo, cuidado com essas grandes desavenças. Sentimento de culpa, mágoa e ódio fazem mal ao espírito e esse mal se reflete no corpo físico. Muita gente fica doente por causa de ódio, afeta muito o fígado, porque os sentimentos são ligados a energias, ligados a glândulas, ligados ao sistema nervoso e repercute no físico. Então tem muita gente doente por causa de ódio, muita gente doente por causa de mágoa, muita gente doente por falta de perdão e outras questões emocionais. E essa doença, que é a doença da alma, repercute no físico. E se é uma doença da alma e você não cura, você vai para a vida espiritual doente, descompensado vibratoriamente em parte do seu corpo espiritual e do seu psiquismo. Então essa vida, essa encarnação, é para nós aprendermos a nos curarmos das nossas dores morais. Os processos obsessivos acontecem entre encarnados. Não existe obsessão apenas do desencarnado para o encarnado. Às vezes, num relacionamento, um vira obsessor do outro. E aí, quando desencarna um, esse do lado de lá, às vezes vai virar obsessor desse que ficou do lado de cá. Pessoas que não se perdoam, por exemplo. E essa desavença continua do lado de lá. Então você tem a obsessão do desencarnado para encarnado, tem a obsessão entre encarnados e tem a obsessão entre desencarnados. No caso do desencarnado, sabe aquela pessoa que é dominadora? Essa obsessão às vezes pode ser em cima de um filho, viu? Aquele pai que prende o filho, tortura psicologicamente o filho. Pode ser num casal onde um tortura psicologicamente o outro. É muito comum, no caso homem e mulher, o homem que trabalha e a mulher que não trabalha, o homem utilizar isso para oprimir a mulher. Maltrata a mulher, ela depende dele. E ele moralmente não é tão elevado, ele se acha dono da mulher. E ele trata a mulher como objeto, trata mal, não dá carinho, não dá amor. E a mulher se sente usada, mas ela não pode sair da família por várias questões. Uma que ela não consegue se sustentar. Outra que, de repente, ela tem um filho e ela ama o filho. Já não ama tanto o marido, mas ama o filho. Olha que complicação. Isso acontece muito. E o espírito que faz isso, aquele que é o opressor, que é um verdadeiro obsessor encarnado, vai responder espiritualmente muito por isso. E se ele se desencarna, por exemplo, e aquela mulher está livre, ela vai casar com outro, ele não aceita,
ele vai ser obsessor daquela mulher, porque do lado de lá ele se acha dono daquela mulher encarnada. Isso é muito complexo. Existem muitas variações. Estou dando exemplos para vocês verem como as coisas funcionam. Então, se livrar de mágoa, de ódio, de falta de perdão, né? Você aprender a perdoar, isso é uma necessidade. Nós estamos encarnados muito para nós trabalharmos essas imperfeições. Portanto, nas questões de relacionamentos, tudo tem uma implicação espiritual, tá? Seres imperfeitos, em algum momento, vão entrar em conflito. É preciso indulgência. O que é indulgência? Você entender a imperfeição do outro. E quando aquela imperfeição do outro vai contra você, você precisa perdoar, né? E essas relações são uma prova para o espírito. A família, então, sempre é uma situação criada de reencontro de almas. Nós temos a família consanguínea e nós temos uma família espiritual. E eu vou ler aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo, Honrai vosso pai e vossa mãe, que tem um item, parentela corporal e espiritual. É até bom eu ler para vocês verem do que se trata o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele aqui, os Espíritos estão comentando o que Jesus falou de honrai a vosso pai e a vossa mãe e outras passagens inerentes a esse honrai a vosso pai e vossa mãe. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão das ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Quando Jesus, num certo momento, chegou numa residência e estava cheia de gente, ele entra, começa a falar e daqui a pouco chega Maria com outros irmãos dele, que os primos eram considerados irmãos, e falam lá na porta: Jesus, Maria e seus irmãos estão aqui fora. Estão aqui fora. E Jesus olha para eles e fala assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus ali não estava rebaixando a posição de Maria, ele nunca faria isso. Ele estava, ao contrário, elevando a condição da plateia, a condição de irmãos dele. Ou seja, Jesus estava dizendo: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Eu amo vocês tanto quanto eu amo Maria, como eu amo meus irmãos. Vocês que comungam comigo daquilo que eu estou ensinando, da minha energia, da minha vibração, vocês são meus irmãos.
Então, que nós tratemos todos assim. Quem são nossa mãe, nossos irmãos? Porque nós somos tão egoístas que o nosso amor ele é seletivo. E é isso que Jesus ensina nessa passagem. O amor dele não é seletivo, não é o amor só para a mãe, só para o irmão. É o amor universal, o amor por todos. Então, quem você ama? Quem é sua mãe? Quem são seus irmãos? Você é daqueles que só pensa também na sua família, os outros são os outros? Daí a compaixão, daí a caridade. Quando você vê uma pessoa caída na rua, você vê como um irmão. É assim que Jesus via e vê. É assim que os espíritos superiores veem como um irmão. Eles não se sentem felizes enquanto todos não estiverem felizes. Nós não somos assim. Primeiro eu, primeiro a minha família, depois os outros, né? Quando nós deveríamos tratar a todos, não com indiferença. Qual é a tragédia da humanidade? Além da prática do mal, é a indiferença. Né? Por que a África sofre tanto? Porque existe uma indiferença da humanidade, dos países poderosos, com relação à África. Eles querem explorar o urânio que tem na África, os diamantes que tem na África, mas os africanos, isso é indiferença com relação ao ser humano. Né? Então, além de praticar o mal, o homem é indiferente à dor do outro. E isso já é o mal. Então, não basta praticar o bem, né? E não basta você não praticar o mal. Você não pode ser indiferente, você tem que ser bom, porque a indiferença é o mal. Então, numa família, é importante que a gente compreenda que são todos imperfeitos, que a gente saiba se relacionar. Saber se relacionar em família é saber enfrentar os momentos de desavenças, momentos que eles vão chegar, porque são espíritos imperfeitos, a não ser que sejam todos espíritos muito iluminados, que é muito difícil, né? E as mortes prematuras? Quem que está preparado para isso? Porque num relacionamento pode acontecer que um filho partir antes. É muito duro. E aí, você vai brigar com Deus? E marido e mulher, um dos dois vai embora antes. E nem sempre vai muito idoso. Às vezes, os dois se amam muito e um vai embora. O que fica aqui fica sem chão. E eu posso falar por experiência prática. É muito difícil. É muito duro. É como se você tivesse perdido um pedaço de você. Um filho, então, nem se fala. Eu conheço vários. No MAP, nós temos vários irmãos, amigos e amigas que perderam seus filhos. Perderam, não. Viram partir fora da hora, né? Deus os colocou nas mãos para um objetivo e eles cumpriram aqui, esses filhos, o tempo deles aqui. E os reencontros vão acontecer com esses filhos? Vão. Reencontros entre marido e mulher. Onde houver verdadeiro laço de amor, vai acontecer o reencontro. Deus não mata seus filhos. Deus não afasta em definitivo aqueles que se amam. Então, vocês que passaram por essa experiência traumatizante de ver um filho partir, uma esposa, um marido, um irmão, uma irmã, aquele amigo que era como se fosse um irmão ou uma irmã, vocês vão se reencontrar. Isso é da lei, porque a verdadeira vida é espiritual. Aqui é um aprendizado. E se vocês tiveram um bom relacionamento, se vocês se amaram, se vocês se amam de verdade, Deus do lado de lá não vai afastar vocês. E nisso a literatura espírita é riquíssima. E na obra, citando sempre essa obra como uma referência, o Nosso Lar, um caso clássico é o reencontro de André Luiz com a sua mãe no mundo espiritual. A mãe de André Luiz se vai, ele fica aqui até que chega a hora dele. No hospital, ele doente, cometeu vários equívocos, ele desencarna. Passa um tempo no umbral, 8 anos, ele é resgatado para essa cidade espiritual, para essa colônia, Nosso Lar, e ele não sabia, mas a mãe dele estava num nível superior. Nós sempre falamos aqui que a vida espiritual é como se fosse um edifício de vários andares.
Vamos dizer que o André Luiz, depois que sai do umbral e é resgatado, está no 3º andar. A mãe dele estava no 4º. Portanto, numa condição espiritual superior. Chega um momento que ela desce para reencontrar com ele. Isso é retratado no filme. Eu só vou mostrar uma cena do filme. Veja aí a figura 1. É um print, né? O momento em que André Luiz, aí do lado esquerdo, estão vendo a figura? Está com o Clarencio, que é o governador, e o Clarencio vai falar para ele: corações oram por você. E André Luiz pergunta: que corações? E ele aponta para trás. André Luiz se vira e vê a mãe. Aí ele corre para abraçar a mãe, é a figura da direita. E ele soluça, chora e fala: mãe, e reencontra com a mãe. É um momento belíssimo, voltando aqui para mim. Então, nisso consiste a grande felicidade dos espíritos também, os reencontros. Quando você tem o mérito de reencontrar, é maravilhoso. Agora, imagine uma mãe que viu seu filho partir e ela, no momento lá na frente, desencarna e é recebido por esse filho. Dá para imaginar esse sentimento? Um marido, uma mulher, chega lá, é recebido por ela, se reencontra. Pais e filhos, nesse caso a mãe, encontrando com André Luiz. E onde estava o pai de André Luiz? Quem lembra do livro, do filme? Estava no umbral. O pai de André Luiz tinha cometido tantos equívocos que não tinha ainda sido resgatado. E no momento, André Luiz pergunta para a mãe dele pelo pai, e ela vai falar: ele cometeu grandes equívocos, está lá no umbral. E a mãe dele, de André Luiz, mergulhava no umbral para tentar sensibilizar aquele que fora o marido dela. Então isso ainda acontece. O amor não cessa. Embora o marido tenha cometido muitos equívocos, ela amava o marido. Então ela olhava ainda pelo marido. Mas o marido no umbral, ele tem que se... No umbral a gente purga energias densas e chega um momento que a gente pede socorro. É o que aconteceu com o André Luiz. Está faltando para o pai do André Luiz, marido da mãe dele, né, esse momento de socorro, pedir perdão, fazer uma prece. Então a mãe está no andar de cima, o André Luiz está no andar de baixo e o pai dele no andar mais embaixo ainda, no umbral. Então é que eu falo que a vida espiritual é difícil de vários andares. Então em que andar vocês vão estar? Quanto mais elevado, mais condição, mais mérito para ver os entes queridos, mesmo que estejam mal. E você poderá ser um elemento de ajuda desses espíritos. Trabalhar pelas pessoas que você ama. Tá bem? Agora, quando está todo mundo mal, como vai ser esse reencontro? Então, dentro dessa questão das mortes prematuras, nosso tempo já está encerrando, o suicídio, por exemplo, dentro de uma família, é algo que leva a muito sofrimento àqueles que ficam aqui. Aquele que parte vai sofrer muito, mas vai ser resgatado porque é um filho de Deus. E se você passou por essa situação na família, prece, força, fé, você vai reencontrar com esse ente querido que cometeu esse ato terrível. Ele vai sofrer, mas vocês vão se reencontrar. A vida espiritual, ela é uma vida de relações também, e essa relação de amor continua do lado de lá. Então nós temos que saber viver cada fase da vida. Quando nós somos crianças, nada melhor que ter bons pais. Uma adolescência, uma fase complicada, hormônios em ebulição, muitas tentações, a fase de adulto, a fase avançada, a idade, onde os órgãos em determinado momento já não funcionam muito bem, né? Então a gente precisa saber viver cada fase dessa. Tudo isso é aprendizado do espírito. E nas relações, filhos com pais idosos, os filhos têm obrigação de cuidar dos pais. Às vezes é difícil. Você está numa vida ativa e o pai exige muito de você, a mãe exige de você. Mas quando você estava no colo, você exigiu muito deles. Então é a hora de retribuir. Isso é uma grande prova. Pais doentes, nos hospitais, os filhos precisam ir lá, precisam estar juntos, precisam dar amor,
precisam se sacrificar por eles, tá? Então, a vida na Terra é uma grande escola para o espírito. Busquem bons relacionamentos, primeiro olhando para você, tomando cuidado com a maneira como você se relaciona. Não exija demais do outro, exija mais de você e compreenda mais o outro. E você tem grande chance de caminhar bem por essa escola da vida, porque todos estão sendo preparados para uma condição superior, de mais entendimento, equilíbrio, mais amor, mais conhecimento. E é isso que nós estamos fazendo aqui, aprendendo a amar e aprendendo a nos relacionar. Porque o projeto de Deus exige que numa vida superior nós estejamos vivendo o amor e nos relacionando com todos os espíritos de diferentes níveis evolutivos. Como o espírito superior vai ajudar o inferior se ele se sente ofendido, se ele critica? Nenhum mentor vem numa reunião mediúnica falando mal da gente, nos humilhando. Ele sempre vem com amor. Aquela puxada de orelha com amor. Você fica até com vergonha. Então, que nós possamos elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos, domar nossas emoções, aproveitar os relacionamentos como uma oportunidade que Deus nos dá para nós evoluirmos, nós crescermos e reatarmos laços que estavam rompidos, que vão se transformar em laços de ternura, em laços de amor, de espíritos que vão caminhar de mãos dadas pela eternidade, realizando grandes projetos. Então, o nosso tempo se encerrou. Eu agradeço muito pela atenção. Que Jesus abençoe a todos, os seus lares, seus entes queridos. É hora de pensar sobre isso, na prece, no perdão, ter humildade, ceder um pouquinho, nos relacionarmos bem. Então, que Jesus abençoe a todos, seus lares e familiares. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.